Bom dia, crianças. Hoje é quinta-feira, dia de mais uma aula de matemática. Então, peguem a apostila de matemática e abram na página 115. Eu vou abrir ela aqui para vocês. Então, na página 115, nós vamos aprender agora sobre as retas. Então, nós aprendemos na aula passada sobre as coordenadas e agora nós vamos aprender as retas. Então, muito bem. Nós temos aqui as retas paralelas. Então, o que são retas paralelas? Então, você tem a figura aqui das retas paralelas. E elas são o quê? Ó, as retas A, B e C, elas são paralelas por quê? Elas mantêm entre si a mesma distância e não possuem pontos em comum. Ou seja, elas não se cruzam. Elas são, ó, têm a mesma distância, tá vendo? Uma da outra, o mesmo tamanho. Então, são retas paralelas, estão paralelas entre si. Aqui, ó, nós temos algumas situações e imagens que lembram retas paralelas. Por exemplo, os fios esticados dos postes, ó. São retas paralelas, tá vendo? Elas não se cruzam, elas estão separadas, mas elas têm aí a mesma distância. Diferente das retas paralelas, nós temos as retas concorrentes. Então, o que que são as retas concorrentes? Essas retas, ela têm um ponto em comum. O que que é esse ponto? É aqui, que é onde elas se cruzam, tá vendo, ó? Tem aqui também, ó. Então, ó, A e B. Então, A e B, tá vendo? São pontos de concorrência. Então, no caso aqui, ó, as retas D e E, elas são retas concorrentes, tá vendo? Então, a gente diz que aqui nós temos duas retas, né? Concorrentes, ok? A F e a G aqui da B, ó. F e G também são concorrentes. Elas têm este ponto em comum. Então, nós temos este ponto aqui e nós temos esse ponto aqui. Todas as retas que se cruzam, elas são retas concorrentes, tá bom? Que nós temos, por exemplo, algumas rodovias, tá vendo o cruzamento? Que a gente pode ter uma ideia do que são retas concorrentes. Tá vendo? Elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. Muito bem. Nós temos retas concorrentes, dessa forma que são chamadas também de concorrentes não perpendiculares, e nós temos as concorrentes perpendiculares. O que que significa isso? A reta perpendicular, ela é igual à concorrente. Ela é concorrente por quê? Porque ela tem o ponto em comum, tá vendo? Ela se cruza também. Porém, a perpendicular, o ângulo dela nesse cruzamento é 90 graus. Lembra que a gente estudou os graus com o transferidor? Então, aqui, por exemplo, ó, essa reta aqui, ela é uma reta concorrente, mas ela é perpendicular. Por quê? Porque ela tem um ângulo de 90 graus. Que vocês estão vendo aqui, se vocês colocarem o transferidor, vocês vão ver que tem 90 graus. Se você colocar o transferidor no ponto aqui zero, você não tem 90 graus. Então, essa aqui é uma concorrente não perpendicular. Essa de baixo é uma concorrente uma concorrente perpendicular. Então, a A é não perpendicular e a B é uma reta perpendicular, certo? No caso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo filmar para vocês, mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mostrar a apostila assim para vocês. Ó, tá vendo aqui? Se a gente coloca o transferidor dessa forma, ó, essa reta aqui, ó, ela tá lá no 90. Essa aqui, ó. Ela tá lá no 90, ó. Ela tá bem na direção do 90, não tá? Essa de baixo tá no 0 e essa aqui tá no 90. Ou seja, ela tem um ângulo de 90 graus, portanto, ela é perpendicular. Essa aqui não, ó. Se eu colocar a minha bolinha do transferidor bem na bolinha do meio, ela não dá 90, ó. Tá vendo? Ela não aponta, de cima não aponta por 90 graus. Então, a gente diz que ela é uma concorrente não perpendicular. Quando marca o 90 graus, aí ela é perpendicular. Então, por exemplo, essa de baixo que nós temos na página 117.
Se você pegar ela, vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Ó, quem tá escutando o áudio, se quiser, depois eu mando foto. Quem preferir que eu mande foto, eu mando. Ó, tá vendo? A gente tá, ó, ponto com ponto. Olha lá, ó, a direção dela aqui, ó. 90. Então, ela tem 90 graus. Portanto, ela é reta perpendicular, ok? Se não dá 90 graus, é só concorrente. Não precisa nem colocar não perpendicular, pode colocar concorrente. E quando ela tem o ângulo de 90 graus, não precisa colocar concorrente perpendicular, coloca só perpendicular, tá bom? E quando ela não for perpendicular, é só colocar concorrente, certo? Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, né? Se vocês não conseguiram enxergar aí no videozinho, eu tiro uma foto, eu coloco o transferidor, tiro foto e mando para vocês. Aí vocês pedem para mim lá no particular. Então, nós temos 3 tipos de reta. As paralelas, né, que elas são retas, têm a mesma distância uma da outra. A concorrente, que são todas as que cruzam. E aí a gente tem a concorrente perpendicular, que ela se cruza e o ângulo é 90. Quando o ângulo não é 90, ela é só concorrente. Quando o ângulo é 90, aí é perpendiculares, ok? Então, aqui nós temos, ó, alguns exemplos de retas perpendiculares. Notem que a perpendicular, vocês vão perceber que as retas, elas ficam numa mesma distância. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um X mais fechadinho. Então, eu não tenho o grau aqui do ladinho desse e desse é mais aberto que o de cima e embaixo. Quando eu abro um pouquinho mais o X, ó, quando os 4 ângulos ficam iguaizinhos, aí já é 90 graus, ó, aqui ela já é perpendicular. Fechou um pouquinho, ela já não é. É igual o exemplo da tesoura que a gente fez na outra apostila. Aqui, ó, você tem esse ângulo do lado tá mais aberto, esse aqui e esse aqui tá mais fechado. Então, não dá 90 graus em todos, então ela é só concorrente. Quando você deixa mais abertinho, que tanto de cima, quanto de baixo, quanto dos lados dá 90 graus, né? Aí você já tem um X, 2 retas em X cruzando perpendicular, ok? Então, presta bem atenção nessa questão do X, que vai ter atividade para vocês fazerem. E aqui na janela você percebe o quê, ó? Esse meiozinho aqui da janela, onde elas estão se cruzando, você tem, né, o cruzamento dela, que mostra que elas são concorrentes, e você tem o ângulo de 90 graus, ela tem 90 graus nos 4, né? Então, ela tem essa com essa 90, essa com essa 90, os 4 lados aqui vai ser 90 graus, então ela é uma concorrente perpendicular, tá bom? Agora vamos para as atividades. No caso aqui das atividades, nós temos um tabuleiro de um jogo que chama Batalha Naval. Na Batalha Naval, você tem que afundar os navios. Então, você tem que acertar a coordenada para afundar o navio. Então, aqui eu tenho a coordenada H3. Lembrando que você sempre pega primeiro a direção da reta horizontal e depois, né, coloca uma vírgula e depois coloca o que está na vertical, certo? Então, sempre antes da vírgula é o que está na reta horizontal e depois da vírgula na reta vertical, certo? Então, esse navio aqui eu consegui afundar, por quê? Porque eu acertei a coordenada. Eu fui na coordenada H, então eu venho aqui no H, 3. Então, eu vou aqui no 3. É esse quadradinho, lá eu acertei. H3. Então, eu afundei esse navio, certo? Um tiro no par ordenado, B5, atinge água ou navio. Então, você vai procurar o quadradinho B5. Então, você vai olhar ali no B e depois no 5. Vai ver o quadradinho que tá. Se for o quadradinho com navio, você vai colocar navio. Se for um quadradinho sem navio, você vai colocar água. AB, escreva as coordenadas que afundariam os outros navios. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 coordenadas. Quais são essas? Eu vou fazer uma. Então, eu vou pegar esse navio aqui, eu quero afundar ele. Então, eu venho na coordenada E. Então, olha aqui embaixo primeiro, ó. Tá na direção do E e tá na direção do 2. Afundei ele. E, vírgula, 2. Então, eu coloco aqui. E, vírgula, 2. Agora, vocês vão achar os outros 4.
Ah lá, Luana usou um plano cartesiano. O plano cartesiano é isso aqui, ó, que tem a reta na horizontal, a reta na vertical, pode ser com letras e números, só números, usa vírgula para separar o par de números. Então, Luana usou um plano cartesiano para construir um mapa da vila onde sua avó mora. Então, aqui ela desenhou o mapinha das casas, a localização de cada casa. Então, no mapa feito por Luana, 5 casinhas coloridas. A casa azul é a portaria e fica na origem do plano cartesiano, que seria essa aqui. Aqui, vou dar uma dica para vocês. É o número, no caso, vocês têm que colocar, né? O número que está na horizontal, vírgula, o número que está na vertical. No caso aqui, é o mesmo. Ó, ele está no mesmo ponto aqui. Que número que é? Vamos ver quem vai acertar. A casinha laranja é a casa de sua avó e fica no par ordenado 3,1. Então, ó, a casinha laranja está aqui. O par 3,1. Por quê? Porque na reta da horizontal, a casinha está na direção do 3, então 3, vírgula. E na reta da vertical, ela está na direção do 1, então 3,1. Agora você vai colocar, então, ó, o par ordenado da casinha azul, da casinha laranja, que eu até já falei, né? Já tem até escrito ali. Vai achar o par ordenado da casinha roxa, da amarela e da verde. Lembrando que o primeiro número é sempre o que está na direção da reta da horizontal, que é a reta deitada, vírgula, o segundo número é o que está na direção da reta vertical, que é a reta em pé. Podemos inverter a ordem dos números de um par ordenado? A gente pode inverter? Ao invés de pôr 3, 1, eu vou pôr 1, 3. Se eu colocar 1, 3, então é 1, 3, a casinha era para estar aqui. Então, se eu inverter, eu mudo a localização. Ó, 3, 1 é aqui. 1, 3 seria aqui. Então, não posso inverter. É sempre primeiro a reta horizontal, vírgula, o número da reta vertical. Observe as fotografias e identifique detalhes ou elementos que lembrem retas. Então, aqui vocês podem circular algumas coisinhas aqui que vocês percebem que são retas, seja ela paralela, seja ela concorrente, concorrente perpendicular. Agora aqui, ó, você vai escrever se elas são paralelas, concorrentes não perpendiculares, ou seja, que não faz o ângulo de 90 graus, ou a perpendiculares, que faz o ângulo de 90 graus, como eu expliquei. Tá vendo os dois x que eu falei, ó? Você tem esse x e você tem esse x. As duas são concorrentes. Porém, uma é perpendicular à outra não. Então, na dúvida, a perpendicular, ela tem que dar o ângulo de 90 graus, certo? Então, você vai escrever aqui quais são paralelas, vai escrever embaixo, quais são concorrentes não perpendiculares e quais são aqui as perpendiculares. Agora, na questão 6 e última. Contorne os pontos de concorrência que você observa na imagem abaixo. É igual ao da janela. Se a gente voltar lá na página, vamos voltar para mostrar para vocês. Aqui, ó, 117, aonde que tá os cruzamentos? Sempre onde as duas retas se encontram. Então, eu tenho um aqui, eu tenho dois aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é onde elas se cruzam. Então, lá na atividade da página 120, você vai ver onde que elas estão se cruzando. E aí você vai circulando, onde está sendo, onde tem o meinho da cruz, digamos assim, né? Pega a cruz e vê onde está o meinho dela. E vai circulando, certo? Aí você vai ver quantos pontos você circulou. Quantos aqui você circulou? Vai colocar aqui, na letra A. E na letra B, que tipo de retas você observa na imagem? Então, essas retas aqui, elas são o quê? Elas são paralelas, elas são concorrente não perpendicular ou elas são perpendiculares? Lembra que ela é igualzinho o exemplo da janela. E a janela está no exemplo de qual reta? Olha lá na página 17. A janela está como exemplo da reta paralela, da reta concorrente ou da reta perpendicular, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar no grupo do WhatsApp. Lembrando que tem projeto leitura essa semana, que vocês vão ler da página... Cadê? Finalizar a leitura do livrinho, a partir da página do capítulo 12, né? Página 36 até 48.
e responder o restante das questões que tem lá no suplemento de leitura. Tem uma outra atividade embaixo, que é da cartolina, que eu vou deixar para a próxima semana, que aí eu vou mandar a cartolina para vocês e aí eu explico o que vocês vão fazer, tá bom? Então, por hoje é só. Hoje nós também temos uma outra aula, né? Hoje, quinta-feira, nós temos aula de história também, certo? Não deixe acumular matéria, não deixe acumular atividade. Qualquer coisa me chama no grupo e até a próxima aula.